Sejam bem-vindos ao episódio da série Tenho Tanto para Falar by Made. Falaremos sobre comportamento, globalização e design para pequenos e médios negócios, pós-pandemia. Nesse segundo episódio, conversaremos sobre globalização com Michael Mello e Julie Vieira. Sejam muito bem-vindos aqui no meu lounge, no meu podcast. Gostaria que vocês iniciassem falando para mim quem é a Made e quem são vocês na Made? Oi, Cris, obrigado mais uma vez por estar aqui nesse segundo episódio. E já minha terceira vez, né, conversando com você. Eu sou o fundador da Made, junto com a minha sócia. Eu sou o Michael Mello, junto com a Aline Ávila. 7 anos atrás, a gente fundou a Made, que nasceu a partir de um projeto de TCC, né, numa pós-graduação que a gente fez em design estratégico. E a ideia da Made sempre foi reunir essa visão do design, a abordagem do design, para conseguir construir e gerir marcas, né? E eu acho que gerir marcas e construir marcas sempre é um processo muito sistêmico, é um processo muito abrangente, e por conta disso a gente desenvolveu esse relatório, que é o Deambular, porque ele fala muito do contexto que a gente está vivendo, né? De tudo isso que a gente está passando. Então, a gente tenta analisar um pouquinho desse cenário e compartilhar com as empresas nos tempos atuais, assim, né? De como as coisas estão acontecendo. Muito legal. E você, Julie, conta pra gente. Oi, Cris. Antes de me apresentar, quero te agradecer pelo convite. Essas trocas, elas são sempre muito boas, muito ricas, e é um prazer estar aqui falando um pouquinho desse projeto que foi o Deambular. Para mim é que é um eu sou a prazer Julie. imenso. Obrigada. Bom, eu sou a Julie, sou pesquisadora de mercado, comportamento de consumo e tendências, já tenho uns 7 anos, e hoje atuo na Made como gerente de projetos. Então, eu acompanho os projetos de todos os nossos clientes, entendendo seus desafios, as suas dores e aliando internamente com o nosso time. Muito legal, Julie. E eu participei desse projeto da gestação, né, Michael? Eu acho que o Michael Exatamente. sempre chegava aqui falando para mim, para a Luísa, contando. E então, assim, eu queria saber como é que foi esse desenvolvimento para você, né? Eu sei que você é uma das 6 mãos que estavam trabalhando, né, nesse relatório. E eu queria saber, conta um pouquinho aí para a gente como é que foi esse desenvolvimento. Sim, o Deambular ele foi um projeto que nasceu, acho que de uma certa angústia nossa, porque se antes da pandemia a gente tinha um excesso de informação com esse cenário, né? Eu acho que principalmente no início da pandemia, todos nós fomos atropelados diariamente com ainda mais conteúdo, ainda mais informação. Então, o objetivo foi organizar essa grande quantidade de informações, fazendo uma curadoria a partir do que a gente achou relevante para o mercado e pensando também muito no cenário de pequenos e médios negócios. Então, falando um pouquinho do processo de como foi desenvolver esse relatório, primeiro que ele foi um trabalho a muitas mãos, né? E foi um prazer também ter a colaboração da Abra, que falou um pouquinho, né, do papel do design nesse momento. Foi uma contribuição bem legal. Então, envolveu todo o time, né, da Made. Claro que nós nos organizamos na divisão das tarefas, mas todo mundo se envolveu bastante nesse projeto. Então, foi mais ou menos em 3 momentos ali, né? O primeiro momento a gente fez o que a gente chama de uma desk research, que é basicamente coletar informações existentes, mas de uma forma muito analítica, né? Cruzando diferentes pontos de vista, porque teve muito isso, né? Acho que teve muito essa polarização de aqueles especialistas que tinham uma visão mais negativa, outras mais positivas. Então, a gente fez um papel inicial de filtrar também o que era relevante para o nosso objetivo com o relatório. O segundo momento foi definir quais assuntos a gente iria abordar no relatório. Então, foi um momento de muita troca, de muita conversa, porque a gente queria trazer uma diversidade de assuntos, mas também pensando nesse cenário de marcas e negócios.
E no terceiro momento foi produzir mesmo, né? Colocar a mão na massa e desenvolver todo esse conteúdo e escrever os textos e unindo, né, diferentes pontos de vista, porque eu, Mike e a Aline escrevemos, então foi muita conversa e muita troca. E contamos também com alguns parceiros, né? A Abra, conversamos com outros especialistas para complementar, né, e agregar para esse projeto. Ô, Julie, a gente escolheu aqui para fazer essa série três grandes temas, né? Que foi comportamento, globalização e o design. Mas tinham mais no relatório, foram 5, não é isso? São 5 grandes Sim, temas. Exato. Foram 5 grandes temas: relacionamento, cultura, globalização, negócios e comportamento. Ah, bacana, bacana. Mas falando um pouco da globalização, que é o tema desse nosso segundo episódio, segundo Anthony McGrew, em 1992, a globalização se refere a processos atuantes numa escala global, que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações em novas combinações de espaço e tempo. Agora, seus impactos ficam ainda mais evidentes com a pandemia trazida pelo novo coronavírus. Por que vocês acham que a pandemia deixou mais aparente esse impacto da globalização? Na minha visão, as fronteiras elas estão mais líquidas, né? Mais fluidas. Na verdade, a gente praticamente não tem mais fronteiras, né? Subjetivamente. Então me diz, por que o coronavírus fez ficar mais evidente essa globalização? Sim. Cris, eu acho que a gente até falou no nosso primeiro episódio, né, que esse foi um momento super importante e rico para quem faz análise, né, cultural, quem faz análise sociológica, antropológica, enfim, porque foi um momento onde o mundo inteiro foi impactado, quase que da mesma forma, porém, cada região, cada país, cada comunidade acabou reagindo, né, ou tendo posturas e ações diferentes. E eu acho que isso foi um dos grandes pontos que mais nos surpreendeu e nos fez ver, né, alguns pontos dessa globalização. Primeiro, eu acredito muito que a globalização é um processo, então isso que o autor fala é muito interessante, porque ela vem sendo desenvolvida, né? E a gente ainda está aprendendo a lidar com essas questões com essas barreiras, né? Que estão cada vez menos delimitadas, menos aparentes, né? As fronteiras cada vez mais líquidas, como você falou. E aí eu acho que os comportamentos culturais foram importantes para a gente entender como que cada comunidade, como cada região se comportou, né? A gente viu, por exemplo, muitos governos, né, utilizando a pandemia de forma política. A gente está vendo agora nos Estados Unidos, né, toda a discussão sobre as eleições lá, sobre a conduta do Trump durante essa pandemia lá, que é o país onde mais há casos e mais há mortes. Então, acho que esse é um ponto para a gente discutir. Teve alguns textos que a gente utilizou para fazer o material, que falavam, inclusive, sobre essa pirataria, né, 4.0, porque assim, os Estados Unidos chegou a barrar alguns materiais que vinham de outros países, materiais, remédios, máscara, coisas do tipo, que estavam fazendo escala lá para ir para outro país, justamente numa disputa comercial, né? Então, a gente fala muito dessa globalização, onde não tem fronteiras, e aí acontece coisas, né, que a gente não imaginava que poderia acontecer, né? E como fica esse ponto, essa questão, né? Um outro olhar, assim, é sobre o micro, né? Assim, a gente no meio disso tudo, né? Que eu acho que é o que é mais interessante para a gente, assim, a gente falou também bastante disso no relatório. O pequeno, né? O local. E aí eu acho que uma discussão que a gente teve, e a Júlia até pode complementar, é essa reafirmação daquele pensamento que já não é de hoje, sobre o local, né? Ou seja, eu tenho um pensamento global, mas eu tenho uma ação local, assim. E o que funciona no local para mim? Eu acho que esse é um grande ponto, assim, né? De a gente entender o contexto mundial, mas saber que a gente vive, está inserido numa cultura que tem que ser olhado mais de perto, com mais atenção.
Eu achei legal isso que você puxou, porque no relatório há muitas reflexões acerca dessa dualidade, né? É uma ação local que vai ter um impacto global, né? Então, diz no texto, a dualidade é visível nas diferentes posturas diante da pandemia, como você citou o próprio Estados Unidos. O comportamento de indivíduos em determinada região ou nação serviu para justificar diferentes decisões no controle do avanço do contágio. O momento poderá servir para entendermos melhor como as sociedades multicamadas e multiculturais são formadas e, principalmente, como são estruturadas. Então, apesar de termos um mundo completamente global, as fronteiras cada vez mais finas, né, mais líquidas, que todo mundo está em todos os lugares trabalhando globalmente. Apesar disso, a gente tem um mundo sistêmico, ou seja, as culturas e os contextos eles devem ser levados em conta para que o seu agir localmente possa obter resultados globais, ou seja, que possa atingir um objetivo global, né? Eu não sei quem gostaria de comentar sobre essa dualidade, mas isso me reverberou muito em mim no relatório deambular, que foi essa dualidade. Como que o que a gente aqui hoje está fazendo, discutindo, né, sobre, analisando e pensando sobre isso, como que isso vai... É uma ação local que vai reverberar. Por quê? Porque esse relatório está na net, né? Qualquer um está lá googando, vai buscar e Sim, vai ver. exatamente. Então, pode ter... um indiano pode ler o nosso relatório, traduz pelo Google, né? Uhum. E vai chegar e vai falar, não, quero falar com vocês. Então, assim, só para vocês comentarem um pouco sobre o que vocês viram nessa curadoria dessa dualidade. Cris, é bem legal que você disse, esse ponto que você tocou sobre o relatório, porque, na verdade, ele não é um projeto acabado, né, finalizado. E o objetivo é justamente provocar reflexões, provocar novos diálogos, novas discussões. Então, a gente trouxe um pouco disso também no relatório, que a gente tem um problema, que é a pandemia, né, que é um problema global, mas a gente tem várias realidades diante desse problema. Então, é sempre essa dualidade, né, quando a gente fala, e aí eu concordo com o Michael, quando ele diz da globalização enquanto um processo, né, então acho que, considerando isso, a gente tem, acho que 2 pontos, né, por um lado, a gente tem cada país lidando com esse problema de uma forma, né? E aí a gente está de olho nisso, mas a gente tem que olhar também muito o que funciona para aquela realidade específica, né? E aí, quando você fala também das fronteiras estarem cada vez mais líquidas, né? Tem alguns estudiosos, inclusive, que falam do conceito que a gente saiu de um conceito de cidade, que é dividida por funções, e até na forma de organização de centro e periferia, de acordo com essas funções, para o conceito de territórios indefinidos, onde, né, tudo já está muito heterogêneo, um se sobrepõe ao outro. Então, quando a gente fala do local, que é esse pensamento global, mas que tem uma atenção para o local, eu acho que a pandemia foi uma oportunidade muito de olhar para as comunidades, né? Para a forma como a gente se organizou em comunidade, o que estava ao nosso alcance, né? Então, acho que um exemplo bem vivo disso, e com pelo menos no Brasil, com a falta de ações das lideranças, dos governos, um exemplo foi uma comunidade em São Paulo, que a própria comunidade se organizou e montou toda uma estrutura para amenizar esse problema da pandemia. Por exemplo, com pias, né, para lavar as mãos na entrada da favela, uma ambulância fixa na comunidade para atender possíveis emergências. Então, hoje, até mudando um pouquinho, avançando um pouquinho nesse assunto, é uma crise de saúde, mas também veio a crise financeira. Então, e falando um pouco até do consumidor, né? A gente está vivendo uma perda de confiança nas grandes instituições. E aí, quando eu falo instituições, são governos, marcas, líderes. Então, as pessoas estão voltando a gente tem um movimento em que as pessoas estão voltando a confiar mais nas pessoas do que nas instituições.
Quer complementar alguma coisa, Maicon? E, na verdade, acredito muito que essas questões, a Cris falou de uma coisa importante, que é você conseguir ter um negócio que atua localmente, que atinja o global, né? E eu também falaria, acrescentaria o raciocínio contrário, né? Ou seja, eu tenho um pensamento global, eu sei do que o mundo está, né? Como ele está sendo pautado, como ele está sendo discutido, quais são os movimentos sociais que estão acontecendo. A gente tem visto muito isso, a gente já falou isso no outro episódio, né, sobre a necessidade de se posicionar as marcas, e isso é um movimento sociocultural, né? Assim, é uma manifestação do nosso tempo hoje, né? Então, quando eu sou gestor de uma pequena, de uma média empresa e tenho noção, né, tenho consciência disso, eu consigo aplicar um pouco melhor, talvez, isso na minha empresa, e mesmo que talvez seja de uma maneira mínima, mas eu consigo ter uma marca mais alinhada com o tempo, né? Mais alinhado para onde o mundo está indo, assim, para justamente eu não viver desconectado, né? Para não viver ou polarizado, né? Dentro da minha bolha. Então, acho que essas questões são muito interessantes. Eu acho que por isso também globalização foi um cluster, né? Porque era preciso dar essa dimensão assim de global e local. E o que vem para mim em relação a essa dualidade, essa ação local, mas com pensamento global, que não existe padrão, não existe padrão nas medidas que você vai tomar, né? Então, assim, por exemplo, a gente, né, os brasileiros têm os problemas das grandes comunidades em áreas de risco, né? E que uma pia na frente na entrada de uma favela é uma coisa assim fantástica, né? É uma coisa pequena, local, completamente local, que visou exatamente o que precisava para aquela sociedade, né? E talvez aqui na Alemanha ninguém jamais conseguiria nem pensar numa ação dessa, porque assim não é a realidade nem perto, né? Então, o que eu acho muito legal dessa dualidade é que a gente leva em consideração, eu acho que o Michael até que está estudando todo esse pensamento cultural, as culturas, os contextos das pessoas e das sociedades, isso eu acho que é um ponto muito importante e que isso a gente viu como que ficou assim claro na pandemia, né? Como cada país agiu de uma maneira e às vezes países que agiram da mesma maneira por terem contextos diferentes não deu certo, né? Então lockdown num vai dar certo, outros não vai dar, entendeu? Não é por aí, né? Saiu até na semana passada, ou retrasada, não me engano, no meu país, a matéria sobre, eu acho que um historiador, falando e comparando como os países asiáticos procederam, né? Qual foi a postura deles nessa pandemia e como o Ocidente, né? Tomou as suas atitudes, suas posturas. E aí ele fala muito sobre essa coisa do civismo, né? Que talvez o cidadão oriental, né? No continente asiático, ele seja mais cívico, né? Esse civismo do cidadão lá tem ajudado, né? A não fazer com que o vírus tenha uma disseminação maior. E aí é muito interessante, porque ele falava em algum momento assim, sabendo que lá deu certo, por que a gente não consegue copiar o que deu certo? Mas é isso também, né? A gente não consegue porque a gente não consegue fazer igual, né? Porque a gente tem uma outra cultura, porque a gente já está trabalhando e vivendo de um outro jeito. Então, realmente a diferença cultural é muito interessante e importante quando você fala de comportamento, quando você fala de globalização, porque globalização você tem uma ideia de um padrão global, né? Você tem uma ideia super McDonald's. Exatamente, exato, né? Mas nem sempre dá, né? Nem sempre dá. Nem o McDonald's, porque o McDonald's também, em alguns países, ele tem que fazer sua diferenciação. Tem as suas adaptações. A Júlia ia falar alguma coisa, Júlia. Sim, só complementando um pouco a fala do Maicon, e aí a gente falando de diferentes realidades, né, diferentes formas de lidar com o problema, e pensando também nesse universo de negócios e de marcas, eu acho que, principalmente no início, a gente ouviu muito dos clientes, né,
essa angústia, né, do que eu faço, como eu continuo em conexão com o meu público, me comunicando com ele. Então, se a gente pensar em ações, né, que as marcas podem fazer, porque muitas vezes o empresário ele fica com esse sentimento de, nossa, eu tenho que mexer no meu modelo de negócio, ou um produto, ou um serviço, para atender esse novo momento. Mas às vezes é só uma questão de comunicação mesmo, né? Porque a gente está vivendo um período de muita ansiedade, de muito estresse, então acho que olhando globalmente, né, as grandes marcas, elas têm feito várias ações nesse sentido, e aí acho que de repente o pequeno e o médio fica pensando, né, como eu posso fazer algo nesse sentido? Então, às vezes nem está ligado a uma mudança de produto ou serviço, mas na própria forma de comunicar com o público, né? Como amenizar essa ansiedade com o meu público, ou que ação eu posso fazer? Eu acho que um exemplo de ação foi a da Lush, que é uma marca de cosméticos, que ela abriu as suas portas para as pessoas que estavam passando na rua entrarem e lavarem suas mãos, né? Incentivando uma melhor higiene básica como forma de prevenir a propagação do vírus. Então, acho que são as pequenas ações, né, e que dizem muito nesse momento, porque a gente, todo mundo está muito ligado no que está acontecendo no mundo todo, né, e acho que esse é o momento em que as pessoas vão se lembrar ainda mais de como as marcas agiram diante da pandemia, o que elas fizeram para amenizar isso. Muito legal esse exemplo que você trouxe da lanche. Achei assim sensacional, né? Porque vem muito, eu acho que de propósito, né? O propósito da marca, né? E aí eu vou jogar a peteca pro Maicon, lógico, né? A gente falando da marca, do posicionamento, porque assim, eu sinto que com a pandemia isso também ficou muito exposto, né? A coerência entre o que a marca realmente ela faz, o discurso dela para a gente, mas o que ela é. Tanto que a gente viu exemplos positivos e negativos, né? Hoje aí, se a gente citar os mais recentes, a gente tem aí Magazine Luiza que está dando show, né? Durante toda a pandemia, e a gente tem o Nubank que deu uma pisada de bola feia, né? Então foram duas marcas assim, duas marcas queridas, né? E que tiveram posturas completamente diferentes no momento que a gente está fragilizado, né? Em que o mundo está fragilizado. Tanto negócios, mundo negócios, quanto mundo pessoas, né? Então, Maicon, como é que você vê agora o que a pandemia e a globalização, né, e esse aprofundamento da globalização trouxeram assim para comunicação das marcas, para as marcas se comunicarem verdadeiramente com o público? Então, Cris, eu acho que você falou uma palavra boa aí, né? Verdadeiramente. Exato. Porque eu acho que é uma dificuldade, né? Primeiro, assim, numa análise mais macro, não é? O que a gente vê em linhas de tendência, assim, em linhas de comportamentos, de mudanças de comportamento, existe marcas que durante muito tempo construíram uma relação muito próxima com seus públicos, né? Construíram até o que alguns autores chamam de branding emocional, né? Ou seja, elas estavam construindo suas marcas muito relacionadas e ligadas aos benefícios emocionais, né? As ligações emocionais, pessoais. Até os próprios projetos de branding, bons e bem-sucedidos projetos de branding, fazem com que a marca seja personificada, né? Ou seja, você dá componentes pessoais à marca, você dá personalidade, você dá tom de voz, né, para essas marcas. Então, isso, na minha opinião, criou uma relação muito forte das marcas com seus públicos, né? A marca falava ali, eu não quero só te vender esse produto, eu quero fazer parte da comunidade que você está inserida, eu quero conversar com você, né? Eu quero te ajudar a que você consiga o que você quer. E isso é uma relação que a gente cria expectativas, né? Diz que a gente pode criar tudo menos expectativa nessa vida, né? Mas não tem jeito. Então, acho que, de uma maneira macro, as marcas têm um grande desafio, né? Eu acho que elas têm um grande desafio porque foi criado e é criado cada vez mais uma expectativa e uma exigência nessa relação das marcas com os seus públicos, né? Do que elas realmente estão
oferecendo, o que elas realmente estão entregando. Aí, nesse ponto, veio a pandemia, né? E aí veio uma ruptura, né? Sem dúvida, a pandemia foi uma ruptura de contexto, né? De momento histórico para a gente, né? A gente até brinca que é difícil viver a história do livro de história. A gente vai estar nos livros, né? Daqui a uns anos. Que como é difícil presenciar isso, né? Como é difícil Relatar isso. estar, né? A gente sabia das pessoas que tinham vivido a guerra e a gente não tinha noção. Exatamente. Então, eu acho que isso tudo criou uma tensão. E aí eu acho que as marcas que conseguiram se sair melhor são as marcas que têm, de uma forma documentada, nem digo declarada, porque nem sempre é preciso declarar essas coisas, mas de uma forma documentada, sistematizada, ou seja, que a prática delas, que a postura delas reflita o que ela realmente acredita. E aí a gente vai falar de valores, a gente vai falar de propósito, a gente vai falar da promessa da marca que você está falando. Tem que ser verdadeiro, né? Tem que ter alguma verdade ali, né? Eu até li em algum lugar falando sobre o pós-propósito, né? Ou seja, não dá mais para você falar do seu propósito e querer criar uma comunidade em relação a ele. Você tem que efetivamente viver, né? Aplicar, ter uma postura que fale e que mostre o seu propósito em ação. Agora, essa relação, então, ela fica mais fragilizada e para mim, as marcas que conseguem se sair melhor disso são as que estão com isso definido, com isso claro, né? Até a gente falou muito sobre lideranças e times em teletrabalho, né, em home office, porque como que eu consigo liderar um time sendo que cada um está espalhado, cada um está num lugar, eu não consigo ter contato com essas pessoas? Precisa ter um elo comum, né? Precisa ter uma motivação ali por trás, né? Ou seja, precisa de um propósito para que, porque todos estamos ali, né? Então acho que essas questões são questões que tocam muito profundamente assim as marcas nesse momento de crise, porque no momento de crise é a hora que você tem que mostrar, né? E aí é a hora que você tem que mostrar e você não tem um background ali pronto, isso fragiliza. E aí eu só queria terminar falando em um ponto mais micro, né? Assim, para mim as micros e pequenas empresas também têm muito isso e mais ainda eu acho, porque as pequenas e médias empresas elas estão muito orientadas pelo proprietário, né? Pelo dono. Então são os valores daquela pessoa, é a responsabilidade daquela pessoa, né? O know-how que ela tem, a história dela. Então para mim isso porque às vezes quando a gente fala disso, né, Cris, a gente pensa em Coca-Cola, Numas empresas pensa em grandes, Unilever, né, coisas muito grandes. Mas assim, tenho isso assim muito claro e a gente falou disso no relatório. O local ficou muito destacado, né? Ficou muito forte porque muito eu tinha que comprar relevante. do restaurante, muito relevante, exatamente, né? Eu tinha um raio ali para poder comprar as minhas coisas, né? Para poder comprar comida, para ir ao supermercado, para fazer o que eu tinha para fazer. Então, assim, quando eu me conecto a esses negócios locais, eu me conecto às pessoas que estão à frente deles, né? E aí, então, assim, tem que ter propósito também, né? Tem que ter responsabilidade ali também naquele discurso, na comunicação. Então, acho que isso foi um ponto importante e que, para nós da Made, né, que estudamos e analisamos o comportamento de marcas, é muito importante porque fez mais sentido ainda, sabe? No momento de crise, você ter uma estratégia de marca definida. Em resumo, é isso. E eu penso também que é uma estratégia de marca definida, é você pensar no seu propósito e é você pensar assim, qual é o papel da empresa na Perfeito. sociedade? Porque, por exemplo, eu não estou nem falando das grandes, né? Estou falando das pequenas. Eles precisavam dos consumidores, lógico que a gente continuasse consumindo, mas assim, a gente precisava deles para sobreviver. Então, Exato. assim, né, porque tem muitas casas e muitos locais que não tinham supermercado do lado, né? Então, teve que recorrer aos pequenos e médios para comer, para Sim, beber, enfim, para exatamente, exatamente. higiene, para tudo. Então, ficou uma relação, né? Qual é o papel dos negócios, né, na Sim, sociedade? Qual é o papel de um restaurante? Ah, eu tenho um restaurante com 5 mesas, é bobinho? Não é.
né? No momento desse, você vê o quanto que ele é importante. E a nossa relação com as marcas também, né? Eu acho que a gente falou no outro episódio sobre, eu acho que fui eu mesmo que falei, sobre marcas e ação social, né? Não como responsabilidade social, mas como um fenômeno social, né? Como a gente está conectado com as marcas, né? Como a nossa vida é muito presente, né? Essa comunicação das marcas. Então, e a gente cria não só uma relação de benefícios funcionais, mas de benefícios emocionais, como eu falei, nessa construção de um elo de ligação. A gente teve uma ruptura na comunicação, onde a gente tinha publicidade, que era uma coisa que interrompia o meu entretenimento e colocava uma mensagem, eu não conseguia conversar com as pessoas, e hoje, para um momento onde as marcas conversam com as pessoas dão feedback para as marcas, né? Ou seja, isso tem um sistema, uma dinâmica muito mais complexa. E aí eu acho que nisso é um desafio, né, para as marcas conseguirem desenvolver isso. Aí eu fico pensando assim, né? As marcas grandes, elas voltaram ao básico, ao início, como se fossem umas marcas pequenas, porque elas hoje em dia elas têm que estar perto da gente. Então esse movimento é até difícil, né? Porque imagina uma marca grande chegar assim, para elas é muito mais difícil do que o dono aqui do café do lado, né? Que já me conhece pelo nome, né? Exatamente. A Júlia queria falar alguma coisa? Só complementando o que vocês disseram, e eu concordo bastante, porque se a gente olha para o pequeno, para o médio, que tem essa relação mais pessoal com as pessoas, a gente olha as grandes marcas globais, né? A gente vê uma diferença aí. Então, mas apesar disso, se a gente considerar tanto grandes empresas globais quanto pequenos negócios, e isso em qualquer cultura, no mundo todo, acho que um movimento que é unânime no comportamento de marcas e esperam delas que elas não coloquem os dígitos antes das digitais, né? Porque antes do papel de consumidor nós somos pessoas, né? Então acho que todo mundo está muito nessa ânsia de que as marcas olhem para nós como pessoas antes de olhar como consumidores, né? Acho que esse é o desafio, principalmente das grandes. E aí é assunto também do terceiro episódio, né? Que é o design, né? Como que a gente coloca o ser humano no centro, né? Como que você trata o seu consumidor como uma pessoa e não um algoritmo e não um número, enfim. Eu acho que esse é o grande desafio e eu acho que é o que a gente tem que aprender mesmo, né? Gente, a gente está chegando ao fim, né? Eu poderia ficar aqui passou muito rápido. horas. Sim. O que eu gostaria que vocês falassem, né, para quem está escutando a gente, como é que a gente consegue, né, contactar a Made, como é que a gente consegue ter acesso ao relatório deambular, porque eu acredito que esse relatório ele é importante para todos que estão se questionando, todos que estão se perguntando e estão querendo pensar daqui a algum tempo, né? Então, como é que a gente consegue falar com vocês e ter acesso ao relatório? Cris, então, o relatório, ele é gratuito, ele está no nosso canal, na nossa página no Medium. Então, se quem tem Medium pode ir lá no Medium, é plataforma aberta, né? Então não precisa ter nem cadastro. É só digitar @Made Design for Business e a gente encontra lá nosso perfil e tem lá em destaque o relatório. Faz um cadastro rapidinho, põe nome, e-mail só e recebe no e-mail esse PDF, que tem quase, eu acho que 100 páginas, ou 100 e pouquinhas, com todos esses clusters, com todas as discussões. É um material muito rico para pesquisa, é um material muito rico para acessar outros materiais, porque a gente tem uma série de links que vão conectando com relatórios, com artigos, com livros, com algumas ferramentas. Então, acho que isso é muito válido também para quem quer se aprofundar um pouco mais, para quem quer empreender, para quem tem um negócio, para quem é gestor de marca, de marketing, enfim. E a Made está disponível nas redes sociais, principalmente no Instagram, no @Made Design for Business também. Lá a gente tem bastante conteúdo
sobre coisas que a gente pensa e reflexões também. Atualmente, por exemplo, a gente está falando sobre o design para além do aspecto visual, então está bem legal, e a gente sempre traz convidados, entrevistas e um papo para discutir um pouco mais. E nas outras redes sociais, também no LinkedIn, a gente tem conteúdo, no Behance a gente tem também um material onde a gente tem os materiais de design, né? Ou seja, a tangibilização, né? O visual disso tudo. Então, eu convido a todos para acessarem lá e conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho. Gente, muito obrigada. Estou adorando essa nossa série. Ainda falta uma, mas eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. E agradeço vocês dois. Agora vocês se despeçam. Podem aí dar seus arrobas também, Julie. Ok, obrigada, Cris. Adorei participar desse bate-papo. Acho que com certeza sempre a gente vai ter muito assunto para falar, inclusive algumas coisas que a gente falou hoje, né, nesse bate-papo. Quem quiser pode se aprofundar também no relatório. E foi um prazer contar também com a Abra na colaboração desse projeto, que foi o relatório deambular. Foi bastante legal, acrescentou muito. E obrigada, estamos aqui para quando precisarem. Obrigada, gente.